Olá a todos, bem-vindos a mais um pop-up. Hoje, como não poderia deixar de ser, vamos falar aqui um bocadinho dos Oscars, dessa grande noite de homenagem ao cinema que foi no último domingo de madrugada, para nós, claro. Os Oscars fizeram 90 anos, é uma data importante, assinalável, para aquele que é o mais famoso prémio da indústria do cinema. Existem talvez prémios mais prestigiantes que realizadores e todas as pessoas envoltas no mundo do cinema considerem mais prestigiantes, mas a verdade é que nenhum outro prémio abre tantas portas como os Oscars. A quantidade de bons filmes que já se conseguiram graças a esta grande gala que homenageia o cinema, a quantidade de portas que se abriram para profissionais, para editores, para pessoas que trabalham na animação, para compositores, diretores de arte, para pessoas que trabalham com o som, para realizadores, para atores. Abrem-se muitas portas sempre nestes prémios. Muita gente presta atenção ao que estas pessoas passam a fazer e não é por acaso que existe toda uma indústria a apoiá-los, estes prémios da Academia, porque sabem que podem tirar muito proveito desta grande gala. Começando pelo princípio, e eu vou referir alguns prémios, vou analisar aqui alguns vencedores e alguns derrotados, mas antes disso talvez referir a parte do espetáculo em si. O Jimmy Kimmel foi mais uma vez o apresentador escolhido, é o segundo ano que ele é o apresentador dos prémios da Academia. E devo dizer que este ano achei que esteve muito abaixo daquilo que poderia e deveria ter feito para uma das galas mais esperadas do ano. O Jimmy Kimmel recupera sempre muitas coisas que ele faz no seu próprio talk show. O ano passado teve o autocarro de turismo a entrar na cerimónia. Este ano invadiu uma sala de cinema com Gal Gadot, e portanto foram cenas muito engraçadas e que de facto acrescentaram ao espetáculo. Tem sempre a presença do Guilherme também, que é o seu porteiro mexicano, que está sempre na carpete vermelha com um garrafão de tequila, a beber tequila com os famosos, com os atores e com os realizadores, e de facto isso acrescenta ao espetáculo. Mas o monólogo foi muito politicamente correto, foi muito mais um elogio aos presentes do que propriamente um humor muito mais incisivo. Desde que vi Ricky Gervais apresentar os Globos de Ouro também percebi que existe para lá daquilo que é o normal que os apresentadores neste tipo de programas fazem. O Ricky Gervais para mim foi o melhor apresentador da história da televisão americana, talvez, principalmente naquele segundo ano em que ele até teve alguns problemas com a organização dos Globos de Ouro, porque talvez tenha cedido, mas não digo tanto ao extremo como Ricky Gervais, mas alguma piada para aqueles que estão ali sentados e que estão a ser homenageados. Penso que Jimmy Kimmel foi muito politicamente correto, como já referi, e não me parece que tenha sido a sua melhor performance. Nem ao longo do próprio programa. Teve piada, sim, mas sempre aquela piada muito, muito fácil e que muitas vezes até é potenciada pela situação em si e não por ter extrema graça. Posto isto, apesar de tudo, foi uma noite entretida e ele, como sempre, pelos anos de experiência que tem neste tipo de programas e no seu, que faz todas as noites, acabou por conduzir bem os acontecimentos. Outro facto que queria referir em relação à cerimónia dos Oscars e ao espetáculo em si. Vivem-se tempos muito conturbados nos Estados Unidos da América, todos nós sabemos isso, e a indústria do cinema e da televisão tem sido chamada a intervir junto da sociedade para ajudar, digamos, a espalhar as palavras da igualdade, da luta pela igualdade de géneros e de raça e pela tolerância. A indústria do cinema tem sido muitas vezes responsabilizada
responsabilizada pela sociedade americana por não ser uma voz mais ativa na mudança. Há 3 anos, basta recordar que muitos atores afro-americanos autores e realizadores, recusaram estar presente na cerimónia dos Oscars porque nas principais categorias não existia nenhum nomeado afro-americano ou de origem negra, de raça negra. E desde essa altura, Hollywood sentiu necessidade de mudar para melhor, claro. E eu quero deixar muito claro, antes de continuar a falar sobre esta questão, que os valores da igualdade e da tolerância são valores que me acompanham na vida e faço questão de me rodear de pessoas que partilham esses valores comigo, o que não significa que não tenha algumas críticas para fazer em relação a esta questão. Hollywood sentiu que precisava de se alterar, eu concordo. Mais do que acusados de racismo, eu acho que Hollywood foi acusado de não garantir a mesma oportunidade a um homem, a uma mulher, e a um negro, a um branco, ou a um latino, a um branco. E penso que isso é uma realidade. Hollywood, durante muito tempo, evitou fazer histórias com mulheres no papel central, evitou ter elencos completamente afro-americanos, por exemplo. São muito poucos os filmes com latinos que não recorrem ao clichê do mexicano ou do brasileiro ou do argentino. Portanto, esse clichê domina quase a presença dos latinos nos filmes em Hollywood, e a verdade é que era necessária uma alteração nesse sentido. É possível fazer histórias com negros, com latinos, sobre homossexuais ou sobre mulheres que também sejam rentáveis. É possível fazer esses filmes e que eles sejam tão rentáveis como com um homem branco. E aí eu sinto que essa luta compensou e já vemos muitas diferenças no último ano, principalmente na indústria de entretenimento, que é aquela que tem mais contas a prestar, entre aspas, é a mais cara e, portanto, é a que tem que ser mais rentável. E a indústria de entretenimento apostou em mulheres e afro-americanos nos papéis principais, e a verdade é que continua a ganhar bastante dinheiro, e, portanto, há aqui uma alteração de paradigma que é muito positiva, é de se registar. No entanto, numa altura em que se celebram os 90 anos dos Oscars, achei que o discurso foi muito monopolizado por esta questão da igualdade. Referiu-se muitas vezes o Me Too, o Time's Up, que foi lançado pela Oprah nos Globos de Ouro. Referiram-se muitas vezes a essas marchas pela igualdade. Celebrou-se muito. Hollywood quase que se celebrou a si próprio por celebrar a igualdade. Aqui um inception de... Ninguém diria que há 3 anos estavam a enfrentar os problemas que estavam, porque de repente Hollywood tornou-se uma espécie de oásis da liberdade e da tolerância. No espaço de um ano transformou-se e celebra-se a si próprio por se transformar. E não só considero um pouco hipócrita, uma vez que foram forçados a isso pelos milhões de pessoas que lhes disseram que já chegava de considerarem que o mundo era muito restrito, como são sempre incitados por Donald Trump e pelos seus constantes comentários e pelas suas constantes críticas a Hollywood e às personalidades de Hollywood, e sinto que este discurso que aparece agora é mais provocado por ele. A presença do Presidente dos Estados Unidos numa gala dos Oscars sente-se muito com esta constante celebração da igualdade e da tolerância. No domingo celebrava-se o cinema, e eu acho que muitas vezes isso tem ficado para segundo plano. É que no domingo celebrava-se algo que apaixona aqueles milhares de pessoas e que apaixona todas as pessoas que estavam em casa, que acompanha a vida de toda a gente, que tem quebrado muitas barreiras, é verdade, e isso é de se celebrar. Que tem trazido histórias novas e novos prismas do mundo para pessoas em sítios completamente diferentes, também é verdade. Que tem trazido histórias importantes, documentários importantes, é verdade, mas devemos celebrar o cinema e essa capacidade que tem de transformação. O cinema é uma forma de arte, e
E a arte não deve ser levada apenas por estas ideias da igualdade e da luta de género e etc. Claro que há muito que deve ser, que vai focar isso, e é normal que assim seja, mas não é, esses temas não devem ser exclusivos para os filmes de Hollywood. E senti que se falou muito mais tempo disso do que propriamente dos filmes e dos grandes realizadores e das grandes produções, e senti que se disse mais vezes a expressão assédio sexual do que frame. e quando assim é, as coisas perdem um bocadinho da sua verdadeira essência. Era só isto que queria dizer em relação a esta questão, que julguei um bocadinho cansativa e que não foi ela que me fez apaixonar nem por Hollywood, nem pela indústria do cinema. Portanto, fechando este capítulo, vamos falar então dos nomeados e dos vencedores. Penso que nos atores não houve grandes surpresas. Aliás, acho que não houve surpresa nenhuma. Toda a gente esperava que fossem estes 4 os vencedores. Gary Oldman, no Darkest Hour, tem um papel espetacular. Merecidíssimo o Oscar. Tenho imensa pena que Daniel Day-Lewis não tenha terminado a sua carreira com mais uma estatueta, mas de facto Gary Oldman não deu qualquer hipótese. Conseguiu de facto caracterizar o Winston Churchill de forma quase perfeita, e quem o caracterizou, a equipa de caracterização, também ganhou o Oscar por todo aquele fato que lhe construíram, o fat suit, como ele referiu. Merecidíssimo. Esta equipa de ator e de caracterização mereceram os seus Oscars, e portanto nada a dizer em relação a isso. Melhor atriz é Frances McDormand, claro que sim. Three Billboards foi um filme muito refrescante que entrou nesta award season. Quando a primeira vez que me confrontei com o filme, não tinha ideia que ia ter esta repercussão, nem que ia estar nesta discussão para os Oscars. Aliás, até ontem, até ao dia antes de saírem os resultados dos Oscars, o Three Billboards era o favorito para a estatueta de melhor filme, pelo menos as casas de aposta assim o indicavam. E o filme vive muito de Frances McDormand, que não só por o que fez aqui, mas por toda uma carreira de grandes representações, merecia este Oscar. O discurso dela foi muito engraçado, ela é sempre muito engraçada, é completamente diferente do estereótipo que imaginamos para uma atriz de Hollywood, e portanto muito contente que tenha vencido, tal como o seu parceiro Sam Rockwell ganhou, e aqui julgo que a concorrência não chegou sequer perto. Ele faz uma personagem inacreditável que nós começamos por odiar. A meio do filme, ok, até compreendemos porque é que ele é assim, vamos dar-lhe mais uma hipótese, e quando termina o filme não queremos ceder ao facto de nos termos apaixonado por uma personagem que é um polícia muito racista, um redneck, mas a verdade é que conseguimos ligar-nos a esta personagem, conseguimos sentir alguma redenção dele perante não só o público como na própria história. Sentimos que ele dá a volta por cima, e isso também é muito trabalho de ator. Merecidíssimo o seu Oscar. E depois, para a melhor atriz secundária, Allison Janney, uma mulher da comédia que dá a vida à mãe de Tonya, no I, Tonya. De dizer também que Margot Robbie teve muito bem neste filme, que me surpreendeu muito neste filme. O filme está muito giro, se ainda não viram, por favor, vejam. E esta mulher da comédia acaba por ganhar o seu primeiro Oscar aos 59, se não me engano, e fiquei contente que tivesse ganho, e acho que foi merecido. Passando aqui por alguns dos técnicos, a melhor fotografia, Blade Runner, quer dizer que é merecido, claro que sim, e que fiquei algo desiludida por Blade Runner não fazer parte da lista final dos nomeados aos Oscars. Blade Runner e Logan julgo que foram as ausências mais sentidas, quando vi filmes como The Post e o Darkest Hour nomeados, filmes que não acrescentam nada, que são demasiado tradicionais, e o Blade Runner 2049, apesar de ser uma sequela daquela obra-prima
que é o Blade Runner, está muito bem feito e lá está, a fotografia está espetacular, merecidíssimo este Oscar. Queria só assinalar que tenho pena que não esteja de facto, não tenha ficado na lista final. A melhor montagem para Dunkirk, justíssimo. O Dunkirk é um filme que vive muito da sua montagem e a montagem é essencial para que aquilo resulte. Nem sequer imagino a quantidade de vezes que Christopher Nolan e Lee Smith mudaram os seus planos escolhidos, porque de facto é um filme que vive muito, não tendo apostado na clássica, no clássico seguimento da personagem, portanto vive muito da montagem porque é a imagem, a personagem principal do Dunkirk. E, portanto, merecidíssimo também. Melhor direção de arte para o The Shape of Water, concordo. Acho que os cenários construídos por este trio que venceu o Oscar estão espetaculares. Foi das coisas que mais me impressionou quando comecei a ver o filme. Tive logo um impacto com essa dimensão da direção de arte, que foi muito bem escolhida por Guilherme Del Toro. Melhor argumento adaptado, Call Me By Your Name. Sim, claro que sim. Só tenho imensa pena que Call Me By Your Name não tenha merecido mais destaque também nesta noite de Oscars. Se calhar em termos de filme, no sentido mais tradicional, no sentido mais europeu até da palavra, Call Me By Your Name era o melhor filme em concurso. Tenho imensa pena que não tenha merecido mais destaque, nem sequer ganhou a melhor música, o que me deixou também profundamente desiludida. Não ganhou a melhor canção original, que ganhou o Remember Me do Coco. Nesse espírito da igualdade ganhou esta música, quando em termos de canção original, sem dúvida que a do Call Me By Your Name era não só a favorita como a melhor. Efeitos visuais ganhou Blade Runner, nada a dizer. Faz alguma impressão também que na melhor banda sonora não, mais uma vez, Star Wars tenha sido ignorado por Hollywood. É um bocado absurdo que este filme esteja há tantos anos no imaginário de todos nós e que Williams ainda não tenha conseguido levar para casa a estatueta dourada. Eu sou fã de Star Wars, portanto sou suspeita, mas acho que chega ao absurdo de ele provavelmente vai morrer sem conseguir ganhar esta estatueta. No melhor argumento original é o primeiro momento da noite em que eu começo a perceber que as coisas não vão correr muito bem como eu quero. Jordan Peele fez o Get Out, escreveu, realizou o Get Out. Ele também é um homem da comédia, do Saturday Night Live, foi onde ele começou. Sem qualquer tipo de preconceito em relação ao Get Out, penso que o argumento não é o melhor argumento em concurso. Penso que existiu da parte da academia uma espécie de sensação: agora nomeámos este filme e não lhe vamos dar nada, olha, dá-lhe aí o argumento original porque a história até é engraçada. Foi essa a sensação que me deu, e muito sinceramente acho que o Three Billboards Outside Ebbing, Missouri é de longe o melhor argumento que estava lá, ou o Call Me By Your Name, que também tem um excelente argumento. O próprio Lady Bird também, nem que sejam os fantásticos diálogos que foram criados. O Get Out não era o melhor argumento. E esta vitória foi só mesmo para dar um prémio de consolação a todo o filme que acabou por assumir um papel de protagonismo nesta award season sem que muitas pessoas esperassem. Jordan Peele, aliás, estava nomeado para melhor realizador. Não concordo, mas avancemos. Melhor guarda-roupa, o Phantom Thread. Acho que era impossível dar ao outro, uma vez que o melhor guarda-roupa tem de ser para alguém que faz guarda-roupa. Portanto, a quantidade de vestidos e a forma como foram criados são muitos mesmo, são muitos, e conseguiram colocá-los no filme. Merecidíssimo também o Phantom Thread. Por fim, dizer apenas em relação a estes prémios mais técnicos que pela primeira vez existiu uma mulher nomeada para melhor fotografia. Quando me apercebi, estava a ver a gala acompanhada, quando nos apercebemos que deste facto ficámos um bocadinho em choque.
Havia uma mulher também nomeada para melhor realizadora, que era a realizadora do Lady Bird, e apenas há uma vencedora em 90 anos, como já sabemos. Dar aqui este facto apenas, e passarmos então aos últimos 2 prémios, talvez os prémios mais esperados por todos os amantes de cinema. Melhor realizador, o Guilherme Del Toro partia como claro favorito desde há muito tempo. Eu há cerca de 2 dias li uma crónica em que o jornal referia que muitos realizadores nesta altura que acabam de fazer os seus filmes tiram muito tempo de férias, entre aspas, para se poderem focar na promoção do filme e poderem se focar na promoção deles próprios para os principais prémios. Guilherme Del Toro foi um dos realizadores que de facto aderiu a esta promoção em massa do seu filme, quis vender o seu peixe literalmente, de forma literal, e como tal era apontado como o favorito. Não considero que seja justo este ano. The Shape of Water é um filme interessante, mas que não é um filme merecedor de toda esta atenção, na minha opinião. É um filme muito bem construído, com o seu imaginário sempre presente, os seus monstros, aquela forma como ele gosta de, através de personagens imaginadas e de cenários imaginados, levar-nos a compreender o mundo real, o mundo onde nós vivemos. É nesta base que o Guilherme Del Toro gosta de trabalhar, vai ser sempre... mas o Shape of Water é um filme carregado de clichês. É um filme que quer ser tudo e acaba por ser muito pouca coisa. É um filme sobre a aceitação de uma pessoa diferente por parte de um monstro, entre aspas, neste caso de uma mulher muda que se apaixona por um ser que nós acabamos por não perceber muito bem de que se trata, mas pelo meio mistura demasiados clichês americanos. Desde já a Guerra Fria, o mau, a personagem do vilão, um vilão muito tradicional, que tem todos os defeitos do mundo, portanto parece ser um predador sexual, mau pai, mau marido, violento. É um vilão que ninguém gosta dele, é impossível gostar dele, porque de facto é uma pessoa odiosa, não faz absolutamente nada bem. Depois coloca também a questão há um homossexual na história que se apaixona por um homem que é extremamente racista, e tudo isto acontece na mesma cena. E eu comentei na altura, quando estava a ver, se aparecesse aqui uma mulher, ele batia-lhe, porque todos os clichês do mundo, esta pessoa também é odiosa ao ponto de não haver nada para gostarmos nela. Portanto, essa clássica divisão entre o bem e o mal, que hoje em dia, a mim, pelo menos enquanto amante de cinema, já não me faz muito sentido. A questão da Guerra Fria, percebo que foi o cenário onde ele imaginou tudo isto, mas tornou-se demasiado violento para aquilo que é de facto a Guerra Fria, e o agente russo, com quem nós nunca nos conseguimos identificar a 100%, não o conhecemos bem, porque ele vai aparecendo a espaços. Acho que é um filme com alguns problemas, apesar de reconhecer que os cenários estão magníficos, a fotografia está magnífica, a banda sonora também está muito bem conseguida, Sally Hawkins está perfeita, basicamente, sem falar, consegue exprimir todas as emoções e mais algumas, e isso é de louvar. Mas é um filme que para mim apresenta alguns problemas. Eu sei que Hollywood gosta destes épicos e destas formas tradicionais de contar histórias, mas não me parece merecido que Shape of Water tenha ganho não só o melhor realizador, Guilherme Del Toro, mas também o melhor filme. Shape of Water não foi o melhor filme, nem sequer era o melhor filme entre todos os nomeados. Para mim era o quarto, quinto melhor filme. O Três Cartazes, lá está, era um dos favoritos. Call Me By Your Name e Lady Bird também penso que são filmes superiores, apesar de terem um orçamento muito mais reduzido e serem universos completamente diferentes. Já disse, o Guilherme Del Toro trabalha nessa base do imaginário. E Dunkirk. Portanto, Christopher Nolan, mais uma vez ignorado pela Academia, depois de ter feito uma obra-prima sem se focar-se apenas em personagens
sem girar à volta das personagens, mas as personagens a girarem à volta de um acontecimento. A fotografia é incrível do Dunkirk. A maior parte do filme é gravada em IMAX, portanto também tem essa componente de inovação tecnológica que a Academia costuma adorar. Basta recordarmos o que foi Avatar, na altura, ou que foi O Senhor dos Anéis. Portanto, sempre que há esta componente, e o Titanic, se quisermos recuar ainda mais, sempre que há esta componente de inovação tecnológica, normalmente a Academia acaba por ceder um prémio ou outro. E o caso de Dunkirk foi completamente ignorado, Christopher Nolan foi ignorado. Este não é o melhor filme de Christopher Nolan para mim. Um dos melhores de Christopher Nolan, Interstellar, nem sequer mereceu a atenção da Academia na altura, e eu julgo que a Academia sentiu que fez uma grande injustiça a Nolan na altura, e fez, mas continuam de facto sem lhe conseguir dar os prémios mais importantes. E um amigo meu comentava comigo, de facto o prémio mais relevante de um filme de Christopher Nolan é o prémio de Heath Ledger quando recebe o Oscar de ator secundário pelo The Joker no ano em que faleceu. Portanto, isto diz tudo. Não digo que Christopher Nolan seja muito melhor que Guilherme Del Toro, não, como eu disse, é sempre subjetivo e parte muito da sensibilidade de cada um. O que eu digo é que o Dunkirk é muito superior ao Shape of Water em quase tudo aquilo que define o cinema. Foi o vencedor, os votantes falharam. É muito complicado para mim aceitar o desfecho destes Oscars, mas para o ano há mais, e certamente haverá mais filmes durante o ano que possamos ir discutindo. Muito obrigada por me terem ouvido, deixem-me a vossa opinião. Por quem é que estavam a torcer na noite de domingo? Concordam com o que eu disse? Acham que Guilherme Del Toro é o justo vencedor desta fantástica noite? Digam-me o que acham, obrigada e um resto de bom dia. The weasel, I see the empty pocket needs a refill. I got a squad with a list of complainers. I should have started rape. Rappers against phony entertainers.